Bem, cá está. Painel 2, nós temos aqui, então, Pedro Barros Lourenço. Por favor, Pedro. Isto. Uma salva de palmas. Gente, gostei muito. Olha, adorei o painel 1, porque a gente está falando de empresas profissionais que são altamente especializados e com muitas tendências acontecendo. Muito bem, Pedro. Vamos chamar agora a Sônia Lage Lourenço também, CEO do Portal da Queixa e Consumer Trust, e a Rita Duran, Consumer Complaints, Manager da Galp. O painel 2 é sobre clientes que falam, marcas que agem, reputação e métricas de confiança em tempo real. Muito bom esse nome, né? Pessoas e marcas que agem. Gostei. Bom trabalho para vocês. Foi? Oi. Yeah. Não vou tirar água? Não tem mal. Sem stress. Bom, antes de mais, parabéns ao painel anterior por toda a informação que nos deixaram ficar aqui. Também à moderadora, que na realidade acabou por fazer um papel de certeza absoluta melhor que o que eu vou fazer, porque é a primeira vez que estou a fazer moderador, parece que subi na vida, é assim que não me sinto hoje a entrar aqui. Na realidade nunca tinha feito este papel, normalmente convidam-me para ser speaker, mas felizmente estou reunido com duas mulheres fantásticas, que eu muito admiro pelo profissionalismo, mas mais do que tudo pela resiliência que têm em conseguir conquistar os objetivos a que se propõem, não é? E vocês vão já perceber um bocadinho porque é que eu estou a dizer isto, não é? Mas também queria também deixar ficar aqui agora também um pouco, porque também me pediram para fazer um pouco essa introdução e a ponte daquilo que foi este painel anterior para aquilo que entretanto nós vamos debater aqui. Mas o ponto essencial e aquilo que na realidade me fascinou estar a ouvir o painel anterior foi exatamente falarmos hoje, em 2025, de inteligência artificial, de modelos LLM, de uma forma completamente natural, como na realidade já fosse algo que falássemos disso há imenso tempo. E curiosamente, eu ano passado estive aqui sentado enquanto speaker, e quando estavam-me a pedir para fazer a minha apresentação pessoal, para me dar a conhecer, eu fiz algo inusitado na altura, que foi pedir exatamente ao ChatGPT para que me apresentasse, para que as pessoas me conhecessem, não por aquilo que eu estava a dizer, mas exatamente por aquilo que é a informação que eu acabo por, no fundo, disponibilizar e que é pública, e de que forma é que um modelo da LLM poderia interpretar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, e como é que na realidade ele me apresentaria. Na altura foi algo um bocadinho fora da caixa, não é? Mas mais do que tudo foi, do meu ponto de vista e daquilo que foi também a reação do público que estava aqui há um ano atrás, algo inovador, não é? Falar de inteligência artificial, falar de ChatGPT, para grande parte do público, há um ano atrás, era uma novidade e muitas pessoas ainda nem sequer tinham experimentado, já tinham ouvido falar, mas na realidade ainda não tinham tido essa experiência direta com o modelo LLM. Isto para dizer o quê? Para dizer que, na realidade, passou-se um ano e num espaço de um ano mudou tanta coisa de uma forma tão rápida e hoje estamos aqui a falar com um público, uma casa cheia, de inteligência artificial, mais uma vez, como se estivéssemos a falar isto há 5, 6 anos, há 10 anos, de uma forma perfeitamente normal. Isso é, ao mesmo tempo, fascinante, mas ao mesmo tempo também é um desafio enorme para todos nós, porque se nós muitas vezes falamos em FOMO, ou seja, o Fear of Missing Out, hoje em dia, quer dizer, levamos isso a uma fasquia completamente absurda, porque, exatamente como o Luís estava a dizer há pouco, aquilo que é, muitas das vezes, o desenvolver de um projeto, ele chega mais ou menos a meio, ou quase a chegar ao final, e temos que voltar para trás, temos que começar tudo de novo, porque na realidade já está completamente obsoleto e desatualizado, não é? Então isso era um ponto que eu também acho que era importante fazer essa ponte. Porquê? Porque nós hoje, exatamente como a Madruga referiu, temos um tema que eu acho que é muito interessante, até porque me diz muito respeito de igual forma, que é falar sobre a reputação, não é?
E a reputação hoje em dia é uma das principais métricas operacionais com quais nós trabalhamos nas marcas, com que na realidade nós, através da plataforma que desenvolvemos, o portal da queixa, acabamos por, no fundo, potenciar exatamente essa possibilidade das pessoas partilharem as suas experiências, não é? E hoje em dia, também até nessa perspectiva, a forma como os consumidores interagem com as marcas também mudou muito, e muito por força até também da inteligência artificial e os modelos e o acesso a todas estas ferramentas, não é? Porquê? Porque, na realidade, durante muito tempo, os consumidores foram um veículo de interpretação de como é que as marcas são percepcionadas do ponto de vista do seu valor, não é? Mas na realidade hoje em dia são os próprios consumidores que conseguem transmitir o real valor e a percepção da reputação que as marcas têm no mercado, não é? Ou seja, já não é uma conversação unidirecional, como foi durante muitos anos, em que as marcas acabavam por enviar para o mercado aquilo que era o seu valor, através de toda a comunicação, mas essa comunicação era unidirecional e não tinham a capacidade da participação ativa por parte dos consumidores. Hoje não, hoje na realidade são os consumidores que acabam por criar conteúdos, são eles próprios que no fundo também produzem esse conteúdo que depois servem para tomadas de decisão para outros consumidores no seu dia-a-dia, não é? E estávamos a falar aqui exemplos, há pouco, a Maria João referiu, até também exemplos pessoais da sua forma de estar muito peculiar, de os tentar resolver. Mas hoje, e pegando novamente neste chavão da inteligência artificial, nós temos também outras formas que moldam esta percepção que os consumidores têm das próprias marcas através destes mecanismos de inteligência artificial, não é? Por exemplo, aquilo que durante anos, e quem é developer ou quem está na área de tecnologia tem essa percepção, durante anos nós fomos trabalhando todos os conteúdos e websites, plataformas, para terem um bom ranking no Google, para serem para terem os primeiros lugares nessas pesquisas que eram efetuadas pelos consumidores, porque era a forma mais comum de nós encontrarmos as marcas ou fazermos esses comparativos. Hoje em dia, grande parte das pessoas já fazem essa pesquisa através de ferramentas como o próprio ChatGPT e principalmente ferramentas como o Perplexity. E o Perplexity, por exemplo, é um dos, como outros que existem, que tem essa capacidade de procurar a informação e devolvê-la ao consumidor, neste caso ao user, com um conteúdo que é totalmente incontrolável por parte das marcas. Ou seja, o que quer dizer que, na realidade, essa percepção de valor de marca é transmitida e interpretada por um modelo de inteligência artificial que depois devolve o seu próprio entendimento, que muitas das vezes não necessariamente é uma verdade absoluta, é uma verdade percepcionada. Okay? E é uma verdade percepcionada porquê? Porque, na realidade, é o resultado daquilo que os consumidores vão dizendo, que todos nós vamos partilhando em plataformas como o Portal da Queixa, em redes sociais, em blogs, em plataformas, por exemplo, como o Reddit, e que estes modelos acabam por interpretá-los e depois dar exatamente esse verdito, sendo esse o caminho para aquilo que é a percepção de valor que nós vamos, no fundo, absorver enquanto consumidores, não é? Então essa é a grande diferença que eu acho que nós hoje também temos que ter, enquanto marcas, uma percepção de que se calhar não estamos a medir os indicadores corretos, se calhar não estamos também a tomar atenção ainda àquilo que é esta mudança comportamental que os consumidores estão a ter, não é? E eu posso-vos fazer aqui um exemplo muito rápido e muito flagrante, e deixando aqui, se calhar, a Rita desconfortável, mas, por exemplo, eu vou-vos fazer aqui um exemplo flagrante, pegando no Perplexity. Isto é só para vos dar aqui uma ideia muito rápida daquilo que é o ponto que eu quero, entretanto, fazer a ponte para esta conversa, não é? E vou fazer aqui uma pergunta muito simples, como, por exemplo, se a Galp é confiável. Ok?
Não foi nada combinado. Além do mais, eu neste momento vou fazer o... mas está a produzir o resultado, vocês estão a ver. Eu estou a acabar exatamente de fazer isto em tempo real. Okay? Estou a brincar. Deixar-me um desconforto. Mas isto é só para vocês perceberem um bocadinho este ponto que eu acho que é importante e que é fundamental, principalmente em fóruns como este que nós estamos aqui a desenvolver, para também discutirmos aquilo que acontece no dia-a-dia com todos nós enquanto consumidores, não é? E mais uma vez, eu pegando aqui no exemplo da Maria João há pouco, muito bom, no fundo, referia exatamente isso, depois de ter passado todo o seu dia profissional, ter e efetuado todo o seu trabalho, preferiu chegar ao final do dia e fazer exatamente este processo que eu estou a fazer aqui, por exemplo, a resolver os problemas, procurar uma informação de forma confortável e apenas utilizando a ferramenta e as ferramentas que têm à sua disposição. Então, pegando nesta questão, se a Galp é não confiável, né? Diz o Perplexity, a Galp é considerada uma empresa confiável, reconhecida no setor energético, com uma boa reputação entre os consumidores. Está aqui tudo bem, fantástico. Não é? Depois, em 2025, foi eleita marca recomendada pelo Portal da Queixa, destacando-se com alto índice de satisfação dos clientes, com 90,8 na categoria Gás e Power e 90,5 nas estações de serviço. Aliás, por isso é que eu disse também há pouco a questão da resiliência e da meta, como que a Rita também se coloca e alcança. E depois diz coisas do género como a empresa mantém uma comunicação ativa e eficaz com os consumidores, resolvendo reclamações e buscando a satisfação do cliente. Além disso, a Galp possui rigorosos processos de segurança, gestão de riscos, sustentabilidade e reforça a sua credibilidade e compromisso com a operação segura e responsável. Foi também reconhecida internacionalmente, com outros prémios, que não interessa nada, interessa é a marca recomendada. E depois, obviamente, que fala sobre toda a dimensão da Galp, porque, obviamente, é uma das maiores empresas, se não a maior empresa portuguesa, ainda, se não estou em erro, dentro daquilo que é o próprio setor onde está inserida. E por isso, diz, em resumo, a Galp é confiável e com reconhecimento positivo dos consumidores no mercado. Ou seja, correu bem. O que é que eu queria dizer com isto? E permitam-me, no fundo, eu também estava aqui a ocupar um bocadinho do tempo, e o tempo, obviamente, é para as speakers, mas era para enquadrar e fazer também este ponto, mais uma vez, daquilo que tinha sido este primeiro painel, e daquilo também que é esta alteração comportamental que os consumidores hoje em dia fazem nestas pesquisas e que altera em muitas das vezes aquilo que é o trabalho que vocês fazem diariamente enquanto marcas e aquilo que no fundo, acabam por tentar passar enquanto valor de marca, que muitas das vezes, lá está, que eu digo, não é controlável e estes modelos, hoje em dia, acabam por no fundo, ser um dos principais canais de utilização por parte dos clientes. Por isso, voltando agora, e agora sim, porque eu vou-me calar, porque esse também era um dos principais problemas que eu tinha a falar muito, vou passar a fazer esta moderação e esta conversa com as speakers, a Sónia Lage Lourenço, com quem eu conheço muito bem, porque é cofundadora do Portal da Queixa e da Consumers Trust, e a Rita Duran, enquanto responsável da Galp, para podermos começar a conversar um bocadinho então sobre este tema que é os clientes que falam, as marcas que agem e a reputação e as métricas de confiança em tempo real. Okay? Então isso leva-me primeiro à primeira pergunta que eu vou dirigir à Sónia e que entronca exatamente nesta questão comportamental, ou seja, nestes indicadores que hoje em dia nós no fundo vamos tendo enquanto consumidores, e agora aqui falo enquanto consumidor, para podermos medir esta performance das marcas, e tu enquanto também não só fundadora do Portal da Queixa, mas também criadora da marca recomendada, é importante perceber que estes novos padrões de reputação influenciam em muito também as tomadas de decisões dos consumidores, e por essa forma queria também perguntar para que explicasse um bocadinho o valor estratégico e de que forma é que este tipo de distinções ajudam as marcas a diferenciarem-se positivamente junto dos consumidores. Bom, olá a todos. Está a funcionar. É só para fazer aqui o teste se estava a funcionar. Bom, a marca recomendada. Eu sou um bocadinho suspeita a falar acerca da marca recomendada, mas não, eu vou ser mesmo factual.
quanto à marca recomendada. É uma distinção única no mercado. Não existe uma distinção como a marca recomendada, porque a marca recomendada resulta da experiência do consumidor. Não resulta de uma opinião, acaba por não ter esse indicador de opinião, mas sim de experiência. Uma experiência que passa por vários momentos, começa por uma insatisfação, por uma opinião, no fundo começa por uma reclamação e que acaba por existir aqui um acompanhamento da própria marca. Traduz de forma totalmente transparente de que forma é que a marca se posiciona perante os seus clientes e perante as adversidades que vão aparecendo, que são normais, são expectáveis e basicamente a marca recomendada acaba por ser aqui o culminar de um ano de trabalho, quando falamos da marca recomendada anual, porque é aqui o culminar de uma tarefa difícil, porque não é fácil, diariamente. E a Rita que eu diga, não é? Diariamente lutar por esta distinção, porque é uma luta, não está submetida a nenhuma candidatura, ou seja, as marcas que são marcas recomendadas não tiveram que se candidatar, todas as marcas que estão no portal da queixa são elegíveis para serem marca recomendada. A única coisa que necessitam fazer é efetivamente estarem próximas dos seus clientes, resolverem os problemas que aparecem diariamente, que são normais, e no fundo corresponder à expectativa do cliente. É difícil, mas por isso é que existe uma competição muito grande. Nos setores de atividade existem setores que dificilmente nós sabemos qual vai ser a marca que vai ganhar, no fundo que vai conquistar a distinção. Ainda mais, nós acabamos por entregar esta distinção de forma muito particular e também única no mercado, porque nós vamos às instalações das marcas, nós vamos estar com quem faz a magia acontecer, que é com as equipas, que é com quem verdadeiramente importa. Quando eu pensei numa distinção, no caso na marca recomendada, quando lançamos a marca recomendada há 5 anos atrás, eu como venho da área do retalho e muito de gestão de reclamações e todo esse processo, muitas das vezes eu sentia nas equipas que liderava aquela água na boca de ok, eu resolvi bem, ok, mas ficou por aqui, ficou a minha chefe, deu-me os parabéns, porreiro e tal, mas ficamos só por aqui, tudo certo, não é? Então esta distinção é chancela para as equipas e quando falo em equipas eu falo em toda a organização, porque só é possível quando uma organização vive cultura de cliente. Não é possível uma marca ser marca recomendada se toda a estrutura não viver essa cultura e se não passar essa cultura para o cliente. Por isso, para nós só fazia sentido entregarmos esta distinção às equipas, aos C-levels, a toda a gente envolvida, porque no fundo toda a estrutura está envolvida e com quem mais importa, que é com o cliente. Nós levamos o cliente às instalações da marca e um cliente que já reclamou, tranquilo, nunca houve nenhum problema, podem ficar tranquilos, já fizemos o ano passado e não existiu problema, só motivos de alegria, só motivos de satisfação, porque basicamente é isto, é no fundo aqui o festejar de quem importa, é o cliente no fundo que está a validar que aquela marca está preocupada e que efetivamente está interessada em ouvir os clientes. E não estamos a falar aqui de distinções que no fundo resultam de opiniões, que são importantes também e não desvalorizando nenhum tipo de distinção, porque todas as distinções são importantes e validam o trabalho de alguém, porque como eu disse, para chegarmos a determinados patamares é necessário toda a equipa estar envolvida e todas as distinções são importantes. Esta, de facto, tem um sabor especial porque é de quem mais importa, é dos nossos clientes, é de quem perde tempo para dar a sua opinião e, no fundo, necessita de um retorno. Por isso, no fundo, a marca recomendada resulta da interação das marcas com os consumidores e da relação de proximidade entre ambos. E depois do Perplexity acaba por confirmar isso, não é? Porque quando se faz essas pesquisas,
Não são, no fundo, são exatamente de plataformas isentas. Mas, Rita, estamos a falar exatamente disso, de Customer Experience, Customer Success, ou seja, do sucesso que transpõe depois cá para fora o trabalho das equipas. E a Galp, como estávamos a dizer aqui, é uma marca recomendada, porque conseguiu exatamente alcançar esse elevado indicador de satisfação no portal da queixa. Mas pegando exatamente nesse reconhecimento, a pergunta é exatamente como é que vocês transformam este feedback, muitas das vezes até, lá está, em forma de reclamação, em melhoria contínua, em insights, que depois acabam por, no fundo, serem estratégicos para o crescimento do negócio. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje a falar de um tema que a mim é particularmente querido, o cliente. Está a ser fantástico e deixar já esta nota. Relativamente à marca recomendada, é um orgulho para a Galp e é um orgulho para mim e para a minha equipa, que também está aqui hoje presente e eles mais do que ninguém também trabalham diariamente para esta conquista. Hoje já só ouviu falar aqui de variedíssimos temas, mas acho que há um que eu continuo a dizer que temos, independentemente de toda a automatização, acho que há um tema que é fulcral, que é muito a empatia e a motivação, porque o toque humano é fulcral neste âmbito, e nomeadamente quando estamos a falar de um prémio, e aqui agora dar esta nota ao Pedro, vou dizer que estive a explicar no outro dia que este prémio não é comprado, sem desprimor aos restantes, e efetivamente este é o prémio que não é comprado. Portanto, para o bom e para o mal, tudo o que o cliente, o consumidor diz, percepciona, reclama, fica visível para toda a gente, portanto é algo que é consultável. Para nós foi um fator de muito orgulho, pelo segundo ano consecutivo, conseguir ter 2 categorias como marca recomendada, e foi o trabalho e foi o chegar ao final do ano e ver aqui o reconhecimento daquilo que foi o trabalho de uma equipa. Queria também partilhar que a Galp, em termos daquilo que são os seus setores de negócio, tem 2 grandes contact centers em Portugal, também tem em Espanha, mas aqui, focando-me agora aqui em Portugal, e temos aqui 2 grandes parceiros. Nós temos uma equipa muito focada naquilo que é a gestão de reclamações, no âmbito é uma área de complaints management transversal a toda a Galp, ao segmento B2C, B2B, eletricidade, gás, solar, bombas de calor, wallboxes, carregamentos elétricos. Portanto, isto é uma equipa interna e 2 grandes equipas externas que suportam todo este processo. Portanto, uma reclamação, ainda há pouco estávamos a falar e estava ali a falar com a Carla lá fora, portanto, dizer à Manela dos 5, 1, 2, só falta 3, não é? Tínhamos que conhecer 5, já conhecia a Carla, estávamos a trocar, a Maria João, o Luís, portanto, só faltam 3. Estávamos a falar da reclamação. A reclamação era muito vista como um tabu. E aquilo que nós tentamos cada vez mais na Galp fazer é precisamente alterar esse conceito. Uma reclamação é algo que nós temos que ver como está aqui algo que nos vai ajudar a melhorar, que vai nos ajudar a analisar, vamos ver qual é a sua causa raiz, vamos perceber, podemos ajustar ao processo, podemos melhorar, onde é que conseguimos ir, onde é que não conseguimos ir, e aqui muito... lá está, com a ajuda das equipas de Customer Experience, que também nos ajudam muito a trabalhar para esse fato. Portanto, Pedro, respondendo à sua pergunta, se já não me perdi, é um orgulho este prémio, e a reclamação é sempre sinónimo de uma melhoria contínua. Elas, além de terem uma análise prévia, lá está, por aquilo que são os nossos parceiros, nós, após isso, temos um trabalho muito interno de identificação de causas raiz e de melhorias. Este ano... E era isso que eu estava a perguntar, ou seja, como é que na realidade vocês pegam nesse insight e depois transformam isso
para que o negócio possa nós estamos prosperar. a falar da voz real do cliente, não é? A reclamação chega-nos, é analisada, respondemos, como é lógico, e vamos ser aqui todos muito honestos, não é? Nós temos reclamações que são procedentes e reclamações que são improcedentes. É um facto, não é? Naquilo que são as reclamações procedentes, é com essas que nós tiramos insights positivos e que nos ajudam a melhorar. Portanto, é mesmo através dessas que nós conseguimos, não é? Identificar padrões, identificar onde é que está a melhoria. Temos 3 reclamações com esta tipificação procedente, alguma coisa não está bem. O que é necessário ajustar? Portanto, isto é uma aprendizagem diária, ainda mais quando estamos perante uma empresa onde são muitos negócios, não é? Porque o cliente sai de casa, carrega o carro, a seguir para na estação de serviço, vai à loja de conveniência, bebe um café, e depois, by the way, não tem débito direto, paga a sua fatura. Portanto, nós temos, em termos daquilo que são as várias jornadas do cliente, a partir do momento que o cliente sai de casa, ele pode estar a utilizar tudo aquilo que são os negócios da Galp, não é? Até porque depois a Galp, lá está, exatamente como estava a dizer, o branding da Galp é igual em todos os touchpoints e todos os tipos de serviços nos vários setores de atividade. Não é? Nós estamos, tanto temos a Galp eletricidade, como temos os solares, como depois a seguir estamos a carregar combustível no carro, numa estação de serviço que também é Galp, ou seja, o nome está presente em tudo. E se eu sou o cliente Galp em casa, na eletricidade, e até estou muito satisfeito, posso de um momento para o outro ficar insatisfeito quando estou a carregar o carro, aliás, a colocar combustível no carro. Pedro, e eu sou cliente e acima de tudo, e quando reclamo acreditem que sou péssima, portanto não me queiram como cliente a reclamar, sou mesmo péssima, mas porque a exigência já está noutro nível. Mas lá está, aqui o tema, e já chegámos a falar isso quando foi a entrega do prémio, termos o privilégio de ter um cliente, não é? E que nos disse: eu reclamei 4 vezes, correu mal o início, correu mal, foi o problema que o débito direto não ativou, foi o problema da contratação porque levou 5 dias, e teve uma experiência inicial, correu mal em tudo. Portanto, a primeira interação não podia ter corrido pior. E porquê? Porque era um cliente que contratou gás, contratou eletricidade, que tinha uma wallbox, que também utilizava as nossas estações de serviço, porque também tinha um cartão Galp Frota. Quer dizer, correu tudo bem a primeira percepção. E a forma como a reclamação foi resolvida acabou por ditar as jornadas subsequentes. E lá está, o facto de termos também alguns processos segmentados. Ok, a especialização é muito boa às vezes, mas por outro lado cria algumas entropias de um cliente que liga para o contact center: ok, eu quero tratar deste tema, é atendido por esta equipa, mas eu agora quero tratar daquele tema, então vou transferir para a outra equipa. Isto às vezes cria aqui, em termos de satisfação do cliente, não tão boa percepção. Mas pronto, correu muito bem. Para nós, esse foi um bom exemplo dos insights positivos que nós conseguimos tirar e de adequar processos, e para nós foi uma grande satisfação ouvir a voz real do cliente a dizer que depois daquilo que tinha sido uma má percepção, está a ter efetivamente uma excelente jornada. E porque aqui, Pedro, isto é uma opinião muito pessoal minha, e quero frisar isto, mais do que... é muito difícil captar um cliente, mas é muito mais difícil fidelizar um cliente. Sem dúvida. Portanto, a jornada inicial correu mal, mas o processo subsequente está a ser muito positivo. E dar só mais esta nota: Pedro programou uma partida inicial e agora vou-lhe pregar eu uma. Que é... Nós temos em termos daquilo que é o portal da Caixa, temos 4 perfis. Portanto, este ano conseguimos, não sei se está cá a concorrência ou não, mas este ano conseguimos ficar em primeiro lugar na marca recomendada de gás e eletricidade. Portanto,
que foi algo que nós trabalhámos muito, que as equipas trabalharam muito, e foi um esforço muito grande. Estamos a falar que são mais de 400 mil clientes, em que são processos muito complicados em termos de switching e de messaging, e portanto não é um tema fácil. Conseguimos pela primeira vez ganhar o prémio de marca recomendada, o que nos criou um grande orgulho e foi muito positivo para as equipas. Renovámos a marca recomendada naquilo que é o perfil dos postos de abastecimento e, portanto, temos 2 perfis ainda que para o ano fazemos questão que nos entreguem 4 prémios. Portanto, fica já aqui. Para o ano tem que lá estar com 4 clientes e 4 prémios. Está bem, Pedro? Está gravado, mas o problema é que esse tem que ser uma meta que tenha que ser vocês a alcançar. E justamente por isso. Mas... Vamos ver no próximo ano. Claro, pegando exatamente nessa partida simpática que eu fiz no início, foi uma partida simpática porque o resultado foi bom. Eu dirijo agora a pergunta exatamente à Sónia relativamente a essas questões, ou seja, exatamente com esta complexidade que eu estava a demonstrar, que os clientes têm hoje em dia de procurar informações, tentar obter esses indicadores de qualidade. Eu pergunto exatamente se nós estamos realmente a medir os indicadores corretos, não é? Porque durante muito tempo a NPS e por aí fora sempre foram os indicadores que grande parte das marcas se orientam para perceber o sentimento e a confiança dos consumidores, mas que outras novas métricas ou abordagens que realmente existem ou que nós, e neste caso o Portal da Queixa, está a desenvolver para ajudar as marcas e os consumidores em tempo real a tomar essas decisões. Sim, não tirando aqui a importância do NPS, que é muito importante, é extremamente relevante e é um indicador que as marcas, no fundo, acabam por se orgulhar, e bem, porque é um momento do cliente, não é? E acaba por resultar, e quando temos um Net Promoter Score elevado, acaba por ser um ponto extremamente positivo, mas é um momento muito específico do cliente, é no final da compra, existe aquele momento do cliente. Hoje em dia nós temos vários comportamentos, em todo o processo, em toda a jornada de compra, nós temos vários momentos do cliente. O cliente atravessa desde o início da compra, desde a pesquisa, o que é que ele sente no momento da pesquisa, desde quando ele decide comprar naquela marca. Existem aqui vários momentos em que o cliente passa por muitos sentimentos. Através de plataformas como o Portal da Queixa, as marcas podem perceber exatamente quais são esses sentimentos que o cliente vai tendo durante toda essa jornada de compra. Para terem uma percepção, no Portal da Queixa, nós temos clientes, acompanhamos toda a jornada de compra, desde a pesquisa. 98% dos nossos visitantes não reclamam. Quem pensa que o Portal da Queixa é para reclamar está enganado, não é? É justamente para tomar decisões, é aquela validação que o consumidor necessita antes de comprar, não é? Então, o momento da pesquisa é muito importante, as marcas estarem bem posicionadas, as marcas demonstrarem justamente esta relação de proximidade, porque eu não vou lá para ver se determinadas marcas... é um indicador. Exato, ou falando, não estou aqui, se calhar até vou pesquisar marcas que tenham uma determinada notoriedade e não vou aqui falar de nenhuma marca, mas todos nós pensamos logo em marcas grandes e tal, e sabemos, ok, eu conheço a marca e está tudo bem, então deixa-me ver como é que esta marca se comporta perante determinadas situações e perante os comportamentos. O índice de satisfação traduz esse comportamento da marca, não é? Então, o índice de satisfação do Portal da Queixa acaba por ser um indicador extremamente relevante para a marca. Porque, para a marca, na medida em que o consumidor tem uma percepção imediata da reputação da marca perante o comportamento do cliente, não é? Estamos a falar quando falamos de reputação, é aquilo que dizem de nós. Então, o índice de satisfação traduz de forma muito rápida o que é que os consumidores
dizem determinada marca. Por isso é um fator muito relevante e que no fundo acompanha toda esta jornada de compra e que nos dá aqui indicadores de vários sentimentos em determinados momentos que o cliente até teve insatisfeito e que depois acabou por ficar satisfeito, e como a Rita estava a dizer, e bem, nem sempre corre bem, é normal, é expectável. Todos nós ouvimos muito e felizmente para mim é com um orgulho enorme que eu ouço. E hoje, aqui no painel da manhã também estávamos a falar de reclamações com tanta naturalidade, porque há uns tempos atrás isto não acontecia, não é? Todos nós dizíamos, não, temos que aceitar o erro, mas falavam de reclamações, a minha marca não tem reclamações. Era a primeira coisa que nós dizíamos, minha marca não tem reclamações, não pode ter reclamações. Hoje em dia, se eu disser assim, a minha marca não tem reclamações, ok, então a tua marca não existe, não é? Porque se existe, exatamente, não é? Se existe, tem reclamações. Então vamos ouvir os clientes e vamos justamente tirar esses indicadores através do que os consumidores dizem, e justamente no portal da queixa também utilizamos a inteligência artificial para medir todos esses momentos que estava a referir de pesquisa, de compra, todos estes sentimentos que o cliente vai tendo com a marca são muito importantes e relevantes para a marca porque são dos próprios clientes. Claro. E já agora aproveito, então faço já a ponto para a Rita, exatamente nessa perspectiva. Porquê? Porque na realidade, e aliás falávamos isso lá fora em off, muitas das vezes internamente já existem indicadores, KPIs, existem no fundo estratégias que já estão de alguma forma definidas, seja pelo próprio modelo de negócio que está implementado, mas muitas das vezes com este tipo de interações externas, ou seja, a experiência, a escuta ativa, aquilo que é depois no fundo o feedback que os clientes dão na utilização dos serviços ou dos produtos das próprias marcas, fazem com que muitas das vezes esse alinhamento estratégico tenha que ser alterado em função daquilo que é estas necessidades ou estes indicadores dos clientes, correto? Correto, Pedro. E posso dizer que no nosso caso já ocorreu várias vezes essas alterações de métricas por via daquilo que é o feedback do cliente. Nós temos, e quando eu digo temos um OKR interno transversal a toda a área comercial, que é o NPS. Isto também para desmistificar, porque, e agora aqui em tom de fazer esta partilha, não sei se calhar até aconteceu já com algum de vós, que é a área das reclamações era vista durante muito tempo como a área, era os chatos, não é? Cada vez que nos dirigíamos a alguém, era a área das reclamações. E as reclamações estavam muito ligadas àquele peso institucional do regulador, ou era a ERSE, é a ENSE, é os livros de reclamações, e toda a gente, nós chegámos a um ponto, e tenho aqui uma pessoa da equipa que já trabalha comigo há muitos anos, portanto, há mais de 20, em que sempre falámos muito disto, que nós já chegámos a um ponto, parece que somos pessoas não gratas, não é? Ou seja, isto tem que ser algo de toda a organização. Não é? E quando a Sónia diz e bem que isto não pode, isto tem que começar ao mais alto nível, ao topo da organização, e ser algo que seja repassado para todos, até aqueles que são os nossos parceiros. Okay? Porque nós funcionamos, e não estou a dizer isto porque é sexy, porque está escrito, é verdade, assumo isto, nós gostamos naquilo que é a resolução, de tratar o cliente como a sua centralidade. Obviamente, convenhamos, há dias que são caóticos, portanto, dizer que todos os dias saímos de casa e sabemos que vamos fazer, o que é que vamos fazer é difícil, porque não são business cases, não é? É tratar de reclamações de clientes, é a vida real a falar. Portanto, se houver uma fuga na conduta em Lisboa, não sei onde, quer dizer, isto vira, é muito rápido o panorama tranquilo e calmo virar um caos. Mas tudo aquilo que nós absorvemos, aquilo que o cliente nos dá, nós utilizamos para a melhoria. Nós temos implementado naquilo que é, junto dos nossos parceiros, uma análise
de causas raiz, independentemente daquilo que a automação nos possa dar e os indicadores, obviamente, que é algo que nós não é? Estamos a falar de muitos clientes e portanto, os primeiros indicadores, os primeiros números, nós conseguimos ter essa percepção, mas vamos mais a fundo, temos que ir mais a fundo. E mediante as equipas são feitas análises criteriosas de causas raiz, de escuta ativa, para identificar claramente onde é que podemos melhorar. E, efetivamente, em termos daquilo que são os KPIs internos, as nossas métricas, já tivemos que adequar. Porque nada é estanque, estamos a falar algo que é tudo muito volátil. Aliás, nós vivemos, não é, mais competitivo. Estamos a falar no mundo das energias, não é? Do retalho, portanto, é algo muito competitivo, não é? Certo, ainda estávamos a falar no painel da manhã exatamente dessa competitividade que existe. E vou-lhe dar o exemplo, quando nós temos nas nossas estações de serviço, acho que todos sabem, agora é a loucura do chocolate do Dubai, não é? E, portanto, de repente, até sobre isso, não é? Nós tivemos que adequar, porque temos os comentários, mas os insights são positivos e tudo é muito importante. E quando trabalhamos numa perspectiva de, lá está, quando trabalhamos com reclamações, que é verdade, ainda no outro dia comentei isto com a Sónia, com a história que a Sónia contou do Blical, é que nós trabalhamos com reclamações, né, que têm origem na conveniência, como trabalhamos com reclamações que estamos a falar de bens essenciais dos clientes, não é? Que é o gás e que é a eletricidade, e portanto temos que ter uma visão 360 e as métricas estão sempre a ser ajustadas, não é? Exatamente por isso. E eu pegando nesse caso, por exemplo, para agora retratar um caso que foi 10 minutos, ok. Que foi um caso agora muito recente que nos afetou a todos, pelo menos aqueles que estavam em Portugal à data, que foi o caso do apagão, em que, para vocês terem uma percepção, no dia do apagão, obviamente que ninguém conseguiu reclamar, pelo menos pelos canais digitais, porque não havia eletricidade, não havia internet, não havia nada. Mas no dia a seguir, no dia a seguir, vocês imaginam, acredito, que já tsunami de reclamações que foi, mas foi um tsunami mesmo, ou seja, estamos a falar que nós batemos o recorde de reclamações num dia só, porque foi um absurdo, não é? Obviamente que grande parte das reclamações foram dirigidas aos setores de prestadores de serviços de eletricidade, telecomunicações, todos aqueles que foram afetados e que afetaram a vida das pessoas naquele dia em concreto, mas isso, e permite-me agora dirigir a pergunta à Sónia, é exatamente nessa questão que eu queria perceber. As empresas já, ou seja, as marcas já estão de alguma forma também enraizadas com estes processos de escuta ativa nas suas equipas, exatamente como a Rita estava a dar o exemplo da Galp, ou ainda há muitas marcas que respondem só de forma reativa, principalmente quando estão em momentos de crise? Bom, eu vou ser aqui um bocadinho contraditória, vou dar aqui a minha visão factual do que acontece no portal da queixa, não é? Porque, no fundo, nós estamos aqui a assistir à mudança de comportamento, ainda temos um percurso, ainda temos aqui marcas que são reativas e que só reagem após o ruído. Ok, então eu estou a ter aqui uma crise de reclamações, eu vou lá agora, porque agora eu preciso, não é? E isso não é positivo. Não é positivo porque até a marca olhar para as reclamações, a marca vai continuar a ter ainda mais reclamações do que o expectável. Porque os consumidores, quando não se sentem ouvidos, eles têm tendência a reclamar mais. Contrariamente àquilo que se imagina, que é a questão de se eu ignorar isto passa, vai passar. Não, é pior. Fica registado ainda por cima online. E vai influenciar outros consumidores a reclamarem de forma mais emocional e menos racional. Quando uma marca acaba por estar
preparada, e como a Rita estava a referir e bem, no dia seguinte, não é? Então a Rita, para o dia seguinte, possivelmente já tinha a equipa preparada porque iria receber reclamações, porque era expectável, e sabia que iria existir esse acontecimento. Por isso, ainda temos aqui um percurso, ainda assistimos muito, todos nós falhamos, todos nós temos que aceitar o erro, mas ainda estamos a assistir a esta alteração de comportamento. Ainda existem algumas marcas que são apenas reativas, mas sim, já temos as marcas, principalmente as marcas de grande dimensão, já estão preparadas, já têm, no fundo, já têm uma estratégia para quando existe uma crise ou existe uma situação, para a equipa estar preparada e reagir em conformidade com isso. Assim como também existem marcas, só para vos dar aqui um exemplo rápido, que eu sei que estamos a ficar sem tempo, mas só assim muito rapidinho. Perguntam-nos sempre, muitas das vezes perguntam, como é que uma marca entra no portal da queixa? Qual é, primeiro momento, como é que uma marca chegou ao portal da queixa, não é? Numa fase inicial, em 2009, entrava no portal da queixa porque existia uma reclamação, o consumidor chegava lá, reclamava e a marca estava no portal da queixa. Era desta forma. Hoje em dia não. Hoje em dia, marcas que entram no mercado entram pelo portal da queixa. Ou seja, as marcas vêm falar connosco, registram-se no portal da queixa e já estão preparadas, começam com uma comunicação direcionada aos consumidores numa plataforma totalmente isenta, onde elas já podem colocar toda a informação e prontas justamente para receber as reclamações, porque é expectável, se crescerem vão ter essas reclamações, mas lá está, vão ser umas reclamações muito mais controladas, muito mais racionais e com um fator com indicadores de melhoria muito grandes, não é? Então, sim, também temos as marcas. Lá está, um exemplo de proatividade. De proatividade e não só reação. Exatamente. Então, já que estamos, exatamente, aproveitar para no fundo, se entretanto houver aqui alguma pergunta, eu aproveito. Então, afinal, já não vou fazer mais nenhuma pergunta e aproveitamos e respondem diretamente às perguntas, que se calhar é melhor. Não sei como é que chega lá o microfone. Querem ver? Então vá. Bom dia, eu sou Luísa, trabalho numa empresa muito pequena que está começando aqui em Portugal, que é Vet Formação, e trabalhamos com ensino em auxiliar veterinária. E minha equipe sou eu e uma colega apenas que trabalha com vendas, e eu faço gestão acadêmica. E esse tema foi muito interessante para mim porque nós justamente ainda estamos aqui construindo toda uma cultura de empresa e tivemos a nossa primeira reclamação esse ano e estávamos a comemorar, porque eu acho que isso movimenta e traz melhorias. E a minha pergunta começou a ser respondida um pouquinho pela Sônia, mas eu queria explorar um pouco mais isso, queria que você falasse, por estar começando nesse mundo agora aqui, de Customer Experience, como fazer a empresa criar essa relação com o cliente mais proativa e não ficar à espera das reclamações, e criar essas métricas, em que pontos da jornada do cliente a empresa deve abordar o cliente para fazer uma pesquisa de satisfação, como isso acontece. No caso dos nossos clientes, né, nós temos miúdos muito jovens, às vezes são clientes de 17, 18 anos, às vezes os pais é que nos ligam para dizer queixas do tipo, olha, o meu filho não está a fazer o campus virtual, eu queria que ele fizesse, então eu, como gestora acadêmica, que vou lá e buscar essas informações, se está tudo bem, e faço essa coisa, mas como formalizar um protocolo ou algo que possa buscar essas métricas de confiança da nossa empresa que está começando aqui, para que a gente construa esse relacionamento, né, de melhoria junto com a nossa comunidade, junto com os nossos clientes. Eu não sei se o Pedro, não é, que é fundador da empresa, eu de fato não conheço muito a empresa, mas se vocês fazem esse apoio às empresas, de como gerar isso, como começar essa cultura proativa. Então a pergunta foi dirigida a mim, ao moderador. Não, eu sei a Sônia, mas... Não, mas eu depois até, se calhar, de forma muito rápida, deixo também a resposta à Sónia e depois ao exemplo de sucesso, obviamente, também da Rita com a Galp, mas só para dar uma ideia muito concreta. Na realidade, nós vamos desenvolvendo cada vez mais estas ações de formação. Porquê? Porque o nosso espectro é muito alargado, não é? Ou seja, é desde startups ou empresas de pequena dimensão às empresas de grande dimensão, em que estão em vários setores de atividade. Então,
toda a informação que nós recolhemos, sejam lá está, de um espectro que vai desde o público até ao privado, dos pequenos aos grandes setores, existe sempre uma linha condutora que é muito coerente e que acaba por ser muito perceptível em todas as organizações, que tem que ver exatamente da forma como as marcas estabelecem a sua orientação perante o consumidor, colocando-o sempre no centro da ação. Não é? Isso é algo que nós conseguimos perceber claramente, que a reclamação não tem que ser necessariamente um momento muito aguardado, não é? Para poder interagir e tentar perceber exatamente qual é a verdadeira percepção do cliente. Não é? Então nós vamos ganhando sempre esta informação e vamos traduzindo isto em momentos de partilha, de formação. Inclusivamente nós também estamos presentes em outros países. Nós estamos em 6 países, no Brasil estamos com o Reclame Aqui, que com certeza absoluta conhecerão muito rapidamente, e estamos a criar exatamente esses momentos através do Educa, que é do ponto de vista de formar as empresas a terem esta capacidade de poderem interagir, poderem perceber em que momento é que devem também ter este touch point com o cliente, que não seja só na reclamação, porque como a Sónia disse há pouco, e como o exemplo que eu vos mostrei através do Perplexity, o consumidor vai buscar a informação hoje em dia onde ela é partilhável, não é? Porque o consumidor hoje em dia consegue ter muito mais confiança num outro consumidor, ou seja, naquilo que ele diz, muito mais até do que a própria marca diz através do seu próprio storytelling, não é? Que não deixa de ser legítima mesmo. A marca, obviamente, dizer que é vencedora de um prémio, por exemplo, ou que tem um bom índice em determinada área, que é melhor do que o concorrente num determinado produto, perfeitamente, é legítimo. Contudo, o consumidor necessita dessa validação, desse social proof. Não é? Então, é exatamente como estava a perguntar, é essa forma como é que eu chego rapidamente ao cliente, mas que a informação que ele me vá dar seja fidedigna e que não seja só uma informação que muitas das vezes nos chega, através de inquéritos, através de surveys, que tenham uma reward subjacente, não é? Que tenham uma compensação. E esse é o que é o grande problema muitas vezes das reviews e dos próprios inquéritos que são feitos das marcas para os consumidores, porque se não houver uma motivação muito clara, muito objetiva do consumidor em passar essa informação, ele por simplesmente não a vai passar, ou se passar tem que estar à espera de uma compensação. Não é? Então ela não é fidedigna e não vai traduzir aquilo que a marca quer ouvir, e por essa razão muitas vezes vai induzir em OKRs ou mesmo até em KPIs que não são reais, que não são os verdadeiros. E a marca depois a dada altura, mais lá à frente, vai sentir o impacto disso através do quê? De uma reclamação. Não é? É mais ou menos esse o processo, e por isso é que nós temos vindo orientar e ajudar as marcas com estas formações, e depois obviamente podemos, até posso depois em privado, ou depois quando acabar, ajudar a conhecer um bocadinho mais essa nossa ação formativa também. Não sei se entretanto aproveito e Rita se quer também complementar. Eu aqui complementaria só, e tendo em conta que é uma reclamação, e estando no início daquilo que é a vossa atividade, há algo que, independentemente do número de reclamações, faz toda a diferença. A proximidade. Não tratar a reclamação como mais uma reclamação. Com o template 2234, portanto é para aquela casuística, segue, é identificar claramente aquilo que o cliente nos está a dizer, e tratar a reclamação. Tratar a reclamação, no fundo, com aquilo que o cliente nos está a pedir, porque se tratarmos aquela reclamação, lá está, aquilo que vai ser o retorno do feedback do cliente vai ser extremamente positivo e certamente vamos ter um cliente fidelizado. Mas a proximidade é muito importante. Eu acho que a automação hoje em dia é excelente em termos de eficiência e em termos de melhoramento de processos, mas pode criar aqui alguma desconexão com a parte humana. E a questão da envolvência, da proximidade, é fundamental. Portanto, se estão agora a começar, diria, apostem na proximidade, na relação. Então, um conselho. Nada melhor do que responder uma reclamação, tratar a reclamação
contactar o cliente, ter a certeza que está resolvido e que a nossa resposta ou aquilo que lhe estamos a propor vai de encontro àquilo que são as necessidades. Não é? Aí o retorno é real, em termos de métrica. Sei que vou roubar mais 5 minutos ao almoço, mas havia aí 2 perguntas ainda, uma lá ao fundo e havia aqui outra. Eu sei que o Madruga vai me matar, mas... Vou não. Lembrando que depois não é almoço, não. Nós temos um painel aqui, olha, já está pronto para entrar. Estou aqui, eu desci, entretanto. Antes de mais, muito obrigado. O meu nome é José Maria Castela, sou responsável da área de Customer Service de uma agência digital, portanto, o meu dia-a-dia também é ouvir queixas de clientes. Neste caso, se fosse a Rita, já sei que seria uma cliente que se ia queixar bastante. A minha pergunta na realidade, é uma pergunta para a Sónia e outra para a Rita. Para a Sónia era perceber um bocadinho como é que funciona o portal da queixa em termos de reporting para os clientes. Ou seja, eu, por exemplo, se estivesse no lugar da Rita, se quisesse ter uma otimização das queixas que tenho para poder implementá-las e poder resolvê-las, se existe algum género de partilha de informação, report, ou seja, partilhado com a Rita, para que a Rita possa então dar a prioridade, se calhar, ao maior número de reclamações de um tema específico ou outras. E depois já agora faço as duas e depois, se quiserem, e depois a Rita. Gostava de saber, e é engraçado, temos as caras das pessoas que nos podemos queixar, eu por acaso não me queixo muito, mas qual é que é a taxa de implementação das queixas e o tempo que demoram, mais ou menos? Como é que analisam? E eu, pessoalmente, que também levo com queixas diárias e que me custam, algumas delas, as verdadeiras, como é que resolvem, ou seja, o tempo que demoram a resolver. Obrigado. Quase que a Rita podia responder às duas, tem? Porque acaba por ter aqui um conhecimento da plataforma muito grande. Relativamente aqui, no fundo aqui, a poder extrair toda a informação, era um bocadinho o que eu referia, já não me lembro na primeira ou na segunda questão que me colocaram. Nós, no fundo, disponibilizamos essa informação às marcas. As marcas podem ter informação de temas de reclamações, problemas, ou seja, ter o comportamento total do setor, não só daquela marca, até do setor da atividade. Nós extraímos esse tipo de informação, justamente lá está, para que a marca possa trabalhar em função do que está a acontecer. E até ter esse comparativo do que está a acontecer naquele setor de atividade ou até qualquer outro que tenha interesse. Não me acredito que terá interesse noutros setores de atividade, mas também pode ter essa informação. Nós temos essa informação, recolhemos alguma através de inteligência artificial, como tinha referido no início, e não só. Mas sim, fazemos essa recolha de toda a informação e de todos os momentos, comportamental, tudo que a marca necessita saber. Numa plataforma isenta tem um peso, não é? Porque o consumidor, quando reclama no portal da queixa, está a reclamar numa plataforma isenta. Isso também, ou seja, ele não está a pensar, aquele senhor que me atendeu foi tão simpático, eu agora vou reclamar, tenho que ter aqui algum cuidado. Não, ele está numa plataforma que é totalmente isenta e isso também acresce aqui um valor à informação de que o consumidor está a partilhar. E eu vou passar para a Rita. Só complementando aqui o que a Sónia disse, e mais importante é que a marca pode fazer esta gestão. Okay? Portanto, nós conseguimos extrair toda a informação, nós sabemos o que é que está em tratamento, o que é que está respondido, se o cliente colocou uma reclamação que considera sem resolução, nós conseguimos extrair toda a informação. Conseguimos identificar onde há mais reclamações, quem é que reclama mais, são os homens, são as mulheres continuam a reclamar mais. Continuamos a ter essa visibilidade toda, lá está, o que é super importante em termos de insights. Respondendo à questão dos timings. Ora, relativamente aos timings, nós temos os timings que são impostos pelo nosso regulador, portanto, que aí, se não cumprirmos, estamos mal, porque no caso do gás e eletricidade, nós temos cumprimento, temos que cumprir um prazo de resposta e, portanto, se não respondermos a um cliente em 15 dias úteis, temos que pagar um valor. %80 das reclamações em 5 dias, 100% das reclamações em 10 dias. Portanto, isto são os objetivos.
E obviamente que todos estes objetivos têm valores contratuais, não é? Têm valores de penalizações ou bonificações e, portanto, acaba por ser gerido desta forma. Obviamente existem reclamações em que, em termos daquilo que são os prazos de resposta, não são passíveis de serem cumpridas, porque também já temos que repassar a entidades externas ou porque não nos cabe só a nós responder. Mas não sei se respondi à questão. Sim. Obrigado. Obrigada. É o último e calam-se para sempre. Oh, bom, se quiserem reclamar, obviamente. Onde é que está? Já assistiu. Pronto, já foi almoçar, estava cheio de fome. Nós, então, também damos por encerrado. Agradeço muito às nossas convidadas, agradeço a vocês pelas questões que colocaram e, obviamente, pelo tempo que dedicaram a ouvir-nos. Muito obrigado. Muito bem, vamos falar.